O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Israel, o povo da primeira aliança, terá para si muitas imagens para fazer compreender o papel de Israel na aliança feita entre Deus e esse povo, tomado para Deus, para que este povo revelasse o amor do Deus único. Para melhor compreensão, essas muitas imagens, dentre elas, talvez a mais querida seja a imagem da vinha. Nesse sentido, Israel precisa entender que, assim como o vinhateiro cuida, escolhe um terreno, cuida, limpa, cerca, prepara para ali plantar uvas de qualidade e estas darem frutos bons que possam depois ser esmagados para brotar o vinho novo. Nós vamos observando então que essas imagens vão ajudando a fazer compreender que nós também somos este campo que o Senhor, de forma muito cuidadosa, tem preparado e que espera de nós frutos bons. Só que nem sempre o povo da primeira aliança e nós, o povo da segunda aliança, nem sempre oferecemos a Deus os frutos que Ele espera. E aí o profeta Isaías, ele narra de forma tão poética: vou cantar para o meu amado.
o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. A encosta, o lugar era fértil. Porém, a vinha que se esperava também dar frutos, infelizmente, deu frutas ou uvas selvagens. E o que acontece? Deus faz com que aquela realidade toda preparada fosse devastada. E tudo aquilo que fora construído para proteger a vinha vai ser lançado fora. Isso o profeta está fazendo uma construção teológica para que o povo de Israel entendesse o porquê que esse povo estava de novo sob o cativeiro, sobre a dominação de outro povo, no caso os babilônios. E aí o povo há de entender pela figura dos profetas, em especial Isaías, de que este povo, que motivo da aliança de Deus, está de novo sob a dominação de um povo estrangeiro, porque esse povo não produziu as uvas que Deus espera. E isso vai se repetir várias vezes, inclusive até a chegada da destruição no ano 70 do grande templo de Salomão pelo Império Romano. Sempre Israel irá refletir. À medida em que nós nos aproximamos do desejo do Deus vivo, o Deus da verdadeira aliança, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos amparados. Contudo, quando nós nos afastamos do nosso pacto, da aliança feita com o Senhor, nós experimentamos toda sorte de desvios, toda sorte de castigos, toda sorte de situações pesadas e que nos oprimem. Logicamente, isso aqui é uma construção teológica e nós não podemos aqui ter presente que é Deus quem escolhe os castigos, porque esse não foi o Deus que Jesus nos apresentou. Deus não fica agora dizendo: então vocês estão me rejeitando, então vocês estão quebrando o acordo comigo, então vou lançar esse castigo. Não. No livro de Deuteronômio, inclusive, está posto de forma muito clara as consequências de nossas escolhas. Diante de nós a vida, diante de nós a morte. Se escolhemos a vida, viveremos. Se escolhemos a morte, morreremos. Ou seja, as consequências de darmos ou não os frutos que Deus deseja são próprias de nossas ações. Não é Deus quem fica lançando sobre nós castigos. Este Deus fica no campo, na visão daquele povo, naquela realidade histórica. Para nós é preciso buscarmos compreender que o Senhor é o Deus de amor e misericórdia, e por isso, na oração da coleta dessa missa de hoje, nós assim rezamos: ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Este é o Deus que Jesus, o Filho, nos apresentou. Um Deus de misericórdia, um Deus de um colo quente que nos acolhe e que nos ajuda em nosso recomeço, para que nós nos tornemos aquela vinha esperada pelo Senhor, capaz de produzir uvas boas, uvas de qualidade, frutos
desejados pelo Senhor. E a pergunta será sempre essa: quais são os frutos que nós estamos oferecendo a Deus? Frutos estes de forma pessoal, familiar, social, no trabalho, na vida da igreja. Frutos estes que podem ser traduzidos na vocação que nos é comum, a vocação à santidade, expressa em Mateus 5, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí nós percebemos, queridos irmãos e irmãs, que tanto hoje, a leitura do profeta Isaías no capítulo 5, como o Salmo 79 e o Evangelho de Mateus capítulo 21, estão ali comungando, sobretudo na imagem da vinha. E Mateus, que escreve para judeus que se converteram ao cristianismo, ou seja, que aderiram, que acreditaram que Jesus é o Messias, o evangelista Mateus então vai descrevendo justamente a figura e a história de Israel, que foi tornado essa vinha e que o vinhateiro, que é Deus, foi mandando homens que foram buscar os frutos que eles deveriam oferecer. Até que Deus, no ato de plena misericórdia, deu o próprio Filho para colher os frutos. E o que acontece? Aqueles e aquelas que eram a vinha do Senhor preferiram matar o Deus da vida a entregar frutos. E aí, Mateus, que escreve para judeus que se converteram ao cristianismo, vai dizer: pois bem, isso tudo que foi dado a vocês vai ser tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Inclusive, nosso Senhor, ele utiliza o Salmo para dizer: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Deus não perde jamais. Por mais que as expressões da vida sejam expressões de fraqueza, de derrota, Deus sempre sai vencedor. E nós não podemos ter medo da nossa fragilidade, das nossas fraquezas. Lembremos-nos de Paulo: quando fraco é que somos fortes. Quando o mundo nos apresenta a fraqueza de Deus, recobremos a fé e entendamos que Deus é sempre vitória e libertação. Por isso que Paulo vai dizer hoje aos Filipenses, no capítulo 4, não vos inquieteis com coisa alguma. É um desafio, né? Não vos inquieteis com coisa alguma. Quem é que não se inquieta? Hoje a internet é cheia de memes, né? Aí tem um meme: eu não posso gastar mais nada nesse mês de outubro. É dia 3 ainda, porque meu salário acabou. E aí nós vamos criando uma espiral, vivendo numa espiral de inquietações, de medo, de preocupações. Eu não estou dizendo que não sejam lícitas, não estou dizendo que seja algo fácil não nos preocupar. É lógico que nós ficamos preocupados, ficamos temerosos, ficamos inquietos, é compreensível. Mas essas realidades não podem nos dominar, não podem ser maior do que nossa fé. Por isso Paulo diz, e nós devemos entender como uma verdade de fé: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Apresentai as vossas necessidades. Mas Deus não sabe? Sabe de tudo. Mas por que é necessário apresentar a Ele aquilo que nos inquieta, aquilo que necessitamos? Para quebrar o nosso orgulho, para experimentarmos a humildade, para entendermos que, embora fracos, nós temos uma força que não é uma força humana, mas é a força divina, é Deus quem nos sustenta. E mais,
apresentar nossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Eu gosto muito da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque sempre tem esse jogo do pedido e da ação de graças, da súplica e da gratidão. Nós devemos desenvolver em nós isso, o senso da gratidão. É nobreza de alma ser grato. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite, a quem quer que seja, da pessoa mais simples, a pessoa mais importante num cargo social. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, perdão, licença. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós apresentamos ao Senhor, Ele nos oferece a paz. E pede o Senhor. Aí aqui é outro jogo teológico, sobretudo voltando lá em Deuteronômio 12. Diante de ti a vida, diante de ti a morte. Se escolhe a vida, viverás. Se escolhe a morte, morrerás. O que Paulo diz? Quanto aos mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Isso aqui nos faz entender o vírus do Éden. Qual é o vírus do Éden? O outro sempre tem a culpa. De quem é a culpa, Adão? De Eva. De quem é a culpa, Eva? Da serpente. E agora a serpente? Ela não podia falar mais, ficou quieta. Nós temos a facilidade, a começar de mim, de dizer que o culpado é o outro. Numa situação muito específica, uma pessoa fez umas coisas erradas e eu disse, foi o fulano. Aí um padre me corrigiu. Nós temos sempre a tentação de dizer que o culpado é o outro. Essa pessoa também errou ao permitir ser conduzido por alguém. Nós precisamos desenvolver o nosso senso de responsabilidade. É muito fácil dizer que foi o outro e nos eximir da culpa. Não. Também temos a culpa. Por isso, vigilância e atenção. Termino. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim. Paulo, como testemunha, como apóstolo. Ou o que de mim vistes e ouvistes. Assim, novamente ele diz, o Deus da paz estará convosco. Como anda a minha vinha? Está dando frutos bons ou uvas selvagens? Estamos confiando no Senhor ou buscando desvios e atalhos? Se queremos paz, não busquemos esta paz em outro lugar, em outra pessoa, que não o príncipe da paz. E sejamos agradecidos, porque Deus nos tornou sua vinha querida e amada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.